Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 34 a 37, que diz: Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tomar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Uma das coisas que o Senhor mais valoriza é a sua palavra. Com o passar dos tempos, as pessoas têm deixado de dar importância às suas palavras e à palavra do Senhor. Cada vez mais fazem uso de mentiras para conseguir promoções, status ou benefícios. Assim, acabam seguindo um curso totalmente contrário daquele desejado por Deus para nós. Deus, ele zela e valoriza a sua palavra. Deus, em cada uma das suas atitudes, deseja nos ensinar algo. No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, podemos ler acerca da promessa que ele fez a Abraão: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor, após fazer a promessa a Abraão, mostrou o valor de sua palavra jurando por si mesmo. Na época do Velho Testamento, o juramento era uma invocação a Deus para que ele, o único que conhece os corações, testemunhasse a verdade, castigando o indivíduo que por acaso estivesse jurando falsamente. Deus empenhou a sua própria pessoa em sua promessa a Abraão. Deus mostrou a Abraão e tem mostrado a nós também que as palavras devem ser de honra e dignidade. Toda promessa ou todo voto deve ser cumprido, independente das circunstâncias. Ainda que tudo mude à nossa volta, seja na área financeira, emocional ou espiritual, segundo o exemplo que o Senhor nos deu, devemos honrar cada uma das nossas palavras. Cumprir as nossas palavras não depende da fidelidade das outras pessoas, e sim da nossa, pois o Senhor, independente da nossa infidelidade, sempre permanecerá fiel para conosco. Como vemos descrito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, que diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Na palavra, a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ser imitador de Deus é muito mais do que dizer eu creio em Deus, ou simplesmente ir ao culto de domingo. Ser imitador de Deus é ter exatamente as mesmas atitudes que ele tem mediante as mais diversas circunstâncias. É valorizar aquilo que Deus valoriza, a palavra. Como lemos no início, seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. A palavra nos mostra de forma muito clara que devemos prestar atenção em cada voto, promessa ou palavra que declaramos. Devemos ser pessoas de apenas uma palavra, para que tenhamos crédito perante a sociedade e perante o Senhor. Quão desagradável é não poder distinguir se uma pessoa com a qual nos relacionamos está falando a verdade ou se está mentindo. Por isso que Paulo escreve aos irmãos de Roma o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
como descrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ao lermos esse versículo, tão belo e poderoso, podemos tirar dele vários ensinamentos importantes para a nossa vida. Quanto mais ouvimos através da palavra de Deus, e não simplesmente a palavra, mais o nosso coração se encherá de fé, pois temos a convicção de que tudo aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Entendemos então que o crédito que damos a uma palavra está diretamente ligado à pessoa que a declarou. Todo cristão verdadeiro precisa ter crédito em suas palavras. Este crédito, muitas vezes, demora a ser conquistado. Entretanto, ele pode ser perdido muito facilmente. Basta uma simples mentira. A mentira não deve fazer parte das nossas vidas. Devemos possuir apenas uma palavra e honrá-la em qualquer circunstância. Assim como o Senhor, o justo, ele odeia a mentira. O simples fato de uma palavra ter partido de nós deve ser suficiente para que as pessoas acreditem nela. Caso isto não ocorra, precisamos rever nossas atitudes e buscar ganhar crédito para a nossa palavra. Muitos pais, para não serem importunados por seus filhos pequenos, costumam resolver algumas questões aplicando-lhes pequenas mentiras. À luz da palavra que acabamos de expor, mesmo essas questões, e principalmente essas, devem ser resolvidas falando-lhe a pura verdade. Em primeiro lugar, toda mentira é procedente do diabo. Ao mentir para o seu filho pequeno, você está agindo como um filho do diabo. Em segundo, mais cedo ou mais tarde, ele descobrirá que foi enganado e perderá a confiança em você. Em terceiro lugar, ele seguirá o seu exemplo, mentindo para as outras pessoas, porque julgará que essa é a atitude normal. Por último, ele se tornará uma pessoa insegura em relação aos outros, desconfiando sempre de todas as palavras. Portanto, vamos fazer direitinho a nossa lição de casa. Seja verdadeiro, e o Senhor certamente vai abençoar o seu lar. Deus valoriza a sua palavra, e por isso sempre cumpre suas promessas. Como bons filhos de Deus, devemos honrar nossa palavra e a palavra dele, como assim o faz. O justo não tem prazer na mentira, e sendo assim, possui apenas uma palavra e sempre a cumpre, custe o que custar. Que nesse dia possamos confrontar nosso eu e nos perguntar se temos nos mantido na verdade, e se essa verdade tem sido corrompida pelos nossos desejos ou estamos crescendo no entendimento para a maturidade a ponto de compreender esse princípio em nós. A verdade sempre revelará a luz em meio às trevas, ainda que gere dor, e confronto sempre nos manterá no lugar seguro e no caminho em rumo à vida eterna. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado por nos dar, Senhor, mais este fôlego de vida, nos despertar diante, Senhor, de tantas situações e circunstâncias, mas o Senhor tem nos feito enxergar a sua palavra, tem nos feito enxergar que viver através, Senhor querido, da sua palavra é muito maior do que querermos, ó Senhor, traçar os nossos próprios planos, projetos e fazer, Senhor querido, do nosso jeito. Quando nós compreendemos isso, nós, ó Pai, fazemos, ou melhor, planejamos tudo diante, Senhor, do seu prisma, do seu olhar, da sua palavra. Porque ainda, Senhor querido, que possamos dizer que nós faremos, se não for conforme o seu querer, a sua vontade e a sua direção, como poderemos afirmar ou dar tal convicção daquilo que nós vamos ou não fazer? Fazemos muitos planejamentos e planos, mas a cada dia o Senhor tem preparado algo novo. Nós temos que ter esta compreensão e mergulhar, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos mostrado e revelado a cada dia. Que possamos, através da sua palavra, ter esta compreensão. Porque, como o Senhor nos disse, muitas vezes as pessoas elas acham que o fato de ouvir
a palavra, pode fazer algo. Mas se seu interior estiver corrompido e muitas vezes a sua mente estiver tão preocupada, ocupada por outras coisas como a palavra, ela pode gerar algum tipo de fruto numa terra que ainda está completamente estéril. Que em nome de Jesus que o Senhor faça compreendermos que através da sua palavra, ou seja, quando nós lançamos toda a confiança nela, quando nós começamos a enxergar através dela, quando nós começamos a compreender através dela, tudo se faz novo. Há uma compreensão maior, há uma revelação daquilo que o Senhor quer nos mostrar. A verdade ela começa a ser estampada a ponto de nós não mais aceitarmos aquilo que nós somos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E possamos ter, Senhor, esta revelação e esta compreensão dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Direciona as nossas palavras, direciona os nossos pensamentos. Nós consagramos tudo que temos e que somos para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Que o Senhor estabeleça o seu reino a mais este dia. E que o Senhor nos livre de todo o mal. Nos livre, Senhor querido, de todo tipo de tentação. Leva-nos, Pai, além daquilo que a nossa compreensão natural tem visto ou tem observado. E faça, Pai, com que cada um dos teus filhos tenha um pão de cada dia. Conserva-os debaixo, Senhor querido, da sua palavra, desta fé, Senhor, que age, Senhor, e que o Senhor move através do sobrenatural. Que a sua presença seja revelada dia após dia e que o seu querer seja grandioso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais este dia. Consagramos tudo que temos e que somos para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Consagramos todos os nossos sentidos para que cada vez mais possamos estar alinhados a Ti. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.